Olá para todos! Aqui quem está falando é a professora Marisa de Ciências e sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre fatores bióticos e abióticos em um ambiente. O que vem a ser isso? Eu os convido a vir comigo e conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Esse assunto, ele faz parte de uma ciência dentro do ramo da biologia que se chama ecologia. A ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e as relações entre os seres vivos e os seus ambientes. O que seria um ambiente? Nas ciências naturais, o ambiente é um local com determinados fatores, tá? E esses fatores podem ser fatores vivos e fatores não vivos, com determinadas condições também, condições de clima, condições de temperatura. E que ambientes seriam esses? A gente tem ambientes terrestres, como um jardim, uma floresta, a gente tem ambientes aquáticos, e o nosso próprio corpo também é um ambiente, tá? Porque existem seres vivos que moram aqui dentro do nosso corpo. Depois a gente vai conversar mais sobre isso aí, tá bom? Bom, os ambientes, eles também não são fixos, eles sofrem modificações ao longo do tempo. Nós temos ambientes naturais e ambientes artificiais que sofreram modificações, principalmente por conta dos seres humanos, porque os seres humanos sim modificam os ambientes, mas existem também fatores climáticos que ocorrem de forma natural, que podem também modificar um ambiente, tá certo? Vamos lá. As pessoas que moram na cidade, elas vivem em um ambiente urbano, tá? Como vocês podem observar nas imagens. Há também ambientes como campo, fazendas, sítios, tá? Esses ambientes são chamados ambientes rurais. Para entender como os ambientes funcionam, precisamos conhecer os elementos que compõem e caracterizam e como esses elementos interagem entre si. E é aí onde nós vamos conhecer os fatores abióticos e os fatores bióticos. Por exemplo, o termo abiótico significa a é negação, bio vem de vida, então significa é um fator que não tem vida, ou seja, é desprovido de vida. Aí nós vamos ter exemplos de fatores abióticos: solo, a água, a umidade, que é a quantidade de vapor existente no ar, o calor, a luminosidade, né, que é a intensidade da luz solar no ambiente, o clima, que são as condições atmosféricas do ambiente. Se estivermos tratando de ambientes aquáticos, também podemos considerar fatores na água, como, por exemplo, a oxigenação, que é a quantidade de gás oxigênio dissolvido na água, disponível para os organismos, salinidade, que é a quantidade de sais dissolvidos e diluídos na água, o calor na água, a quantidade de calor e variação de temperatura, também a luminosidade, né, a intensidade da luz solar presente nessa água, que penetra nessa água, e a turbidez, que seria o quê? A medida de transparência da água. Existem águas que são mais turvas, ou seja, cuja transparência é menor. Fatores bióticos. Os fatores bióticos são aqueles que possuem vida, tá certo? Então, um organismo, ele pode se juntar com vários outros, quando esse organismo é da mesma espécie, e aí nós formamos uma população, e o conjunto de várias populações, nós formamos uma comunidade biológica. Quando nós unimos esses fatores bióticos, que são os seres vivos, aos fatores abióticos do ambiente, nós formamos então um ecossistema, tá certo? A imagem abaixo mostra uma região do Pantanal.
é possível identificar alguns fatores bióticos, como capins, arbustos e aves. Também há populações de garça branca grande, tuiuiu. Todas essas populações juntas formam uma comunidade que determina a região do Pantanal. E aí nós temos um ecossistema específico que é o Pantanal. Tá certo? Então, vamos falar um pouco sobre o conceito biológico de espécies. O que são espécies? São indivíduos capazes de se reproduzir e ter descendentes férteis. Quando os indivíduos ou os organismos conseguem se reproduzir e originar descendentes férteis, esses organismos então são considerados da mesma espécie. Esse conceito de espécie foi proposto pelo biólogo Ernest Mayr em 1942. Essa definição apareceu mais de 200 anos depois da definição do que seria uma espécie feita por Carl von Linneu em 1735, com base na observação de certas características. Para ser considerada uma espécie biológica, o cruzamento deve ocorrer de forma natural, sem a interferência humana. Há casos de espécies diferentes que, em cativeiro, podem cruzar e produzir descendentes férteis, sem nunca ter ocorrido tal fenômeno na natureza. Seres vivos resultantes do cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes são chamados híbridos e podem ocorrer ou não na natureza. Bom, ficamos por aqui, tá? Nessa aula você conheceu o conceito de espécie, população, comunidade biológica, ecossistema, fatores bióticos e abióticos dentro de um ambiente, que compõe um ambiente, seja ele natural ou não. Então, se você gostou, curte esse vídeo, compartilha e nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço para todos.